Iba una caravana subiendo una montaña. Al terminar el tiempo, al estallar la vida. Olá, bem-vindos a esse episódio do Caravana Cast, primeiro episódio desse bloco que eu vou dirigir aqui, que é um bloco onde a gente vai falar sobre bem-estar, saúde, equilíbrio, vitalidade. E nesse primeiro episódio eu gostaria de responder um pouquinho de uma enquete que eu fiz lá no meu perfil no Instagram, e algumas pessoas deram a sugestão para esse episódio que queriam saber sobre os doshas, sobre os elementos, sobre como começar nesse universo da saúde, de uma saúde holística, de uma saúde mais natural. E antes de eu começar esse episódio, deixa eu me apresentar para você que é novo por aqui. Meu nome é Zandari, sou terapeuta Ayurveda. Estudei bastante sobre yoga, meditação. Estou há alguns anos num caminho espiritual onde se estuda muito e se ensina através dos 4 elementos. Estou morando aqui no sul do Chile, numa montanha. Vocês podem ver um pouquinho da janela ali fora. E é uma natureza maravilhosa, uma natureza virgem, num lugar bem especial. E esse é um dos pontos que eu vou falar nos próximos vídeos também, sobre essa importância do nosso contato com a natureza. A gente se distanciou ao longo da nossa vida, essa loucura que a gente vive de dia a dia nas cidades, a gente se distancia muito daquilo que é a nossa verdade natural, daquilo que é a forma mais simples e mais especial da gente viver, e que tem o potencial, que guarda todo esse potencial onde está a nossa saúde, a nossa vitalidade. Então, para começar um pouquinho esse assunto da saúde, de como ter uma saúde mais equilibrada, eu queria trazer hoje aqui essa introdução dos elementos. E ao longo dos episódios vocês vão entender por que que isso é tão importante. Os elementos, eles são a base de tudo, né? A base de toda a nossa vida. Tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo que a gente pode perceber, tem a origem nos 5 elementos. Então, terra, água, ar, fogo e espaço é o que constitui todo mundo à nossa volta. Nós, como seres humanos, temos os 5 elementos. Cada coisa que a gente vê ao nosso redor, esse refúgio aqui, ele é feito de madeira, tem uma lareira acesa aqui, tem fogo, o ar que a gente respira, cada pedacinho, cada átomo que a gente vê ao nosso redor, eles têm uma essência que faz parte, que é constituída por esses 5 elementos. Então, dentro da Ayurveda, dentro da sabedoria antiga dos Vedas, eles chamam isso de Tanmatra, que é uma essência primordial que está num estado adormecido e que, quando tem a oportunidade, isso nasce e dá origem a uma forma, a um elemento, e se constitui formando tudo isso que a gente vê à nossa volta. Então, terra, água, ar, fogo e éter formam a base dessa prática milenar que eu estudo tanto dentro da Ayurveda como nesse caminho espiritual aqui de Condor Blanco. E a Ayurveda, propriamente, ela ensina que a nossa saúde e o equilíbrio, eles são alcançados quando a gente está em harmonia com esses elementos. E eles são essenciais para a nossa existência. Então, vamos descobrir aqui nesse vídeo como esses elementos afetam a nossa constituição individual e como a gente pode identificar os desequilíbrios, e ao longo do tempo vou falar também sobre técnicas e algumas dicas bem especiais que ajudam a gente a estar num estado de harmonia nas nossas vidas. Então,
Vamos começar falando do primeiro elemento, bem, não tem uma ordem os elementos, mas vamos começar pelo elemento terra. E o elemento terra, quando a gente pensa na terra que a gente conhece, né, na terra onde a gente planta a semente, a terra ela é imóvel, né? Ela é, dentre os elementos, ela é o elemento que é imóvel. E a terra, ela é a capacidade de quebrar essa dormência e promover vida. Mas ela é pesada, ela é resistente, ela traz estrutura, né? A gente consegue colocar a terra num certo formato e ela fica com esse formato, né? Então ela é constância, ela é persistência, mas ao mesmo tempo a terra ela é muito amável, né? A terra, quando a gente coloca qualquer coisa na terra, ela é capaz de fazer com que isso brote, com que isso ganhe vida. Então a terra ela também é um símbolo de amorosidade, de e ela só consegue essa amorosidade quando ela se combina com a água. E a água é esse segundo elemento, e a água ela é a fluidez, o movimento, né? Mas é um movimento como um rio que flui, um rio que é capaz de manter um ritmo constante, sempre em frente. Uma pedra, um rio, quando ele encontra uma pedra, ele não se detém, ele simplesmente contorna a pedra. Então, a água, ela é essa capacidade de alimentar a gente, porque uma semente sem a água, ela não é capaz de brotar. Então, a água ela traz essa nutrição para a terra e é capaz de fazer com que a terra se mova. A terra ela só pode se mover através da água. Então, olha que bonito. A água ela é capaz de trazer movimento para algo que é inerte. Assim como a gente é a maior parte água. E na nossa vida, quando falta água, falta amor, falta essa mobilidade, essa capacidade de fluir pela vida. A água ela vai representar todas as nossas emoções, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de sentir o gosto da comida, de perceber isso. E passando para o terceiro elemento, é o elemento ar. O elemento ar é o elemento da mente, do pensamento, a nossa capacidade criativa. O vento, ele é capaz de viajar nas 4 direções, e ele sempre vai em todas as direções. É uma expansão, então ele simboliza a nossa capacidade de evoluir, de expandir a nossa consciência, o nosso conhecimento, e por isso que ele é um elemento que cresce, que está em expansão. E ao mesmo tempo, o que acontece? Quando a gente tem muito ar, muita informação, e hoje em dia a informação é o que mais tem ao nosso redor, né? A gente recebe pop-up de informação o dia inteiro, de todas as formas, de todas as fontes. Esse ar em excesso vai fazer com que a nossa mente vá para todos os lados. E uma mente que vai para todos os lados sem uma direção, sem um foco, sem uma certa determinação, vai gerar muito estresse, muita ansiedade. E o ar, ele tem essa... como eu diria isso? É difícil a gente aprisionar o ar, né? O ar ele não tem como a gente conter, ele é livre, né? Ele simplesmente vai para tudo quanto é lado. Então, o ar ele vai precisar de um oposto dele, que é ali que é a terra, né? Que é a terra que traz peso para ele poder equilibrar, para poder assentar, porque senão a gente não consegue viver, né? É demasiada informação e uma inconstância que a gente vai precisar desses outros elementos para trazer a calmaria, para trazer a paciência, para poder equilibrar.
Depois vem o elemento fogo, que é o elemento que sempre se eleva, é o elemento do calor, né, que traz para a gente esse fogo, essa paixão, e ao mesmo tempo o fogo é o elemento supremo, por assim dizer, né? Quando a gente olha o fogo fascina, a gente não consegue ver um fogo e não tá perto do fogo, a gente não consegue ver um fogo e não ficar olhando para ele maravilhado, né? Se diz que as grandes transformações das eras ocorrem ao redor do fogo. Então, o fogo, ele é esse poder, essa chama interna, esse mistério que a gente não pode tocar, mas ao mesmo tempo ele traz essa capacidade de transmutar, né? Através do fogo a gente pode transmutar, transformar os alimentos e mesmo também como ele transforma os alimentos, ele tem a capacidade de transformar a gente. São a sabedoria, esse intelecto, essa sabedoria dos mestres, dos grandes mestres, que é tão incompreendida, porque o fogo ele é incompreendido, né? Se eu vou tentar colocar minha mão no fogo e eu não estou preparada e eu não sei como lidar, eu vou me queimar. E a mesma coisa essa sabedoria dos grandes mestres. Se você não está pronto para entender, você vai se queimar. E o fogo faz isso, mas o fogo ele é a motivação, né? É aquilo que dá esse calor, que faz com que tudo seja, com que a gente tenha essa aspiração por que buscar, né? Eu quero, é essa liderança, essa capacidade de criar coisas novas no mundo. E depois tem o elemento espaço, que é o mais misterioso dos elementos, né? Porque a gente não vê o espaço. O espaço ele é a ausência de tudo, né? Mas ao mesmo tempo ele é tão importante na nossa vida porque ele é o que permite que todos os elementos aconteçam. Todos os elementos eles acontecem no espaço. E o espaço é tão importante na nossa vida que é essa necessidade que a gente tem em alguns momentos de criar espaço, né? Tem momentos que a gente sente que já estamos por aqui. O que a gente precisa? Espaço. Precisamos separar, fazer com que tudo se acalme, com que tudo volte ao seu equilíbrio e que a gente possa criar um espaço onde esses elementos possam se integrar e onde um espaço de paz pode acontecer. Então, na nossa vida, quando a gente tem elemento espaço, a gente pode ter paz. Quando a gente não tem o elemento espaço, falta paz. Então, fui falando de alguns aspectos de como esses elementos acontecem na nossa vida, né? O elemento terra, ele vai dar essa pesadez, né? Ele é essa constituição. Por isso que tem gente que tem uma constituição do corpo que é pesada, que é grande. Você vê, você olha para a pessoa e fala, essa pessoa é grande, né? Claro, tem um monte de conceito hoje em dia do que é beleza, do que é aceitável. Gente, constituição é constituição. Uma pessoa que tem um corpo com uma estrutura é uma pessoa que tem capacidade de trazer um ritmo, de se fazer presente, né? E depois, mais para frente, a gente pode falar até um pouquinho sobre os aspectos dos elementos dentro da astrologia, né? De como como os signos dentro dos elementos representam também esse mundo, né? Vou anotando aqui depois para próximos episódios. Mas, por exemplo, a terra é o que essa capacidade da gente realizar, de realizar trabalho, de realizar recursos, de realizar, de criar uma estrutura na nossa vida. A água vão ser aquelas pessoas muito amáveis, amorosas, nutridoras, aquelas pessoas que são mães do mundo por natureza, né? São aquelas pessoas que a gente quer estar perto porque é gostoso, aquele abraço apertado, amoroso, né? As pessoas do elemento ar são as pessoas mais criativas, rápidas,
fazem tudo rápido, são inovadoras, novas ideias, tem uma mente que quebra paradigmas, porque o vento ele vai nas 4 direções, né? Ele vai por todos os lados, nas 4 direções e para baixo e para cima também. Então, o vento, o elemento ar, são as pessoas que vão ser intelectuais, mentais, criadoras, artistas, e as pessoas que têm maioria do elemento fogo vão ser esses grandes líderes, inspiradores, que vão liderar multidões, que vão transformar o mundo, que vão fazer com que um projeto seja desbravador e motivar multidões para que sigam e façam isso acontecer. E todos nós temos todos os elementos. Só que a forma como eles se arranjam na nossa Constituição é o que muda. E por isso que cada pessoa é um indivíduo, porque cada pessoa vai ter um arranjo desses elementos e vai ter uma experiência com esses elementos. Então, todo esse aparato constitui a nossa individualidade. E é essa individualidade que acontece não só no físico que a gente vê, mas também no emocional, no mental, no astral. Então, vai montando toda uma individualidade psíquica para cada indivíduo. E como começa, né? Uma das perguntas que me fizeram é, tá bom, mas como começo, né? Dentro da Ayurveda? Como ele começa esse processo de ter mais saúde? Primeira coisa, entenda os teus elementos. Entenda como esses elementos estão arranjados no teu espaço. Dentro da Ayurveda, ela agrupa alguns desses elementos e ela chama essa agrupação de elementos como dosha, ou biotipo. Então, isso dá a característica principal. Todos temos todos os elementos, todos temos todos os biotipos ou doshas. Só que eles têm uma constituição que, na verdade, às vezes uma é maior que a outra, né? E cada dosha vai dar características diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma característica física, que é mais de ar, mas eu posso ter uma característica psicológica, que é mais de fogo, e posso ter uma característica emocional, que é mais de água. Esse seria o mais fácil, né? Mas eu posso ter infinitas variantes disso. Um dos doshas que a Ayurveda fala é o Vata, que são predominantemente ar e éter. O segundo dosha é terra e água, que é o Kapha. E o terceiro dosha é o Pitta, que é fogo e água. Então, algumas pessoas vão ter predominância de um elemento. E isso vai trazer características específicas e que, inclusive, vão deixa a gente entender quais são os desequilíbrios que essa pessoa tem em relação também a esse dosha. Que fique claro, de novo repetindo, todos temos todos os doshas, todos temos todos os elementos. A forma como ele ocorre na nossa vida é que muda, certo? Por onde começar? Como que eu começo? Você precisa entender qual é o seu biotipo. E como saber qual é esse biotipo? Você pode conversar com alguém que é um terapeuta Ayurveda, com alguém que entenda bastante do assunto, e entender qual é a sua constituição. Muitas vezes a gente pode ler sobre o assunto e porque a gente tem um ego, a gente acredita que a gente é mais um certo elemento. Só que são muitas características que influem. A gente tende a fazer uma autoleitura muito mais em relação ao nosso intelecto do que com outras características do nosso corpo, da nossa constituição, que são importantes e que precisam ser levadas em conta. Normalmente, dentro de um diagnóstico de Ayurveda, a gente leva em conta
não só características físicas, digestivas, emocionais e mentais, a gente também vai analisar o pulso da pessoa, que vai dar uma certa característica, a língua da pessoa, que vai dar uma certa característica. Então, tudo isso influencia. E tudo isso vai levar a um autoconhecimento. E quando a gente entende um pouco mais sobre esse universo, é muito mais fácil a gente entender como equilibrar. E o que a gente tem que não está legal e como a gente pode fazer com que isso volte ao seu estado natural. Então, a saúde, ela é a gente estar mais próximo e mais conectada ao estado natural. Com o nosso estilo de vida, a gente se perdeu muito do nosso estado natural e muitas vezes a gente nem sabe qual é o nosso estado natural, porque desde pequeno a gente está sendo condicionado por comidas artificiais, por maneiras de se comportar, por regras sociais. Então isso afasta muito a gente desse natural que a gente tende que a gente poderia ser, dessa individualidade. E através da Ayurveda, através desse ensinamento dos 4 elementos, a gente pode voltar cada vez mais a se descobrir através desse autoconhecimento e poder descobrir e manifestar esse estado natural, que aí nesse estado é onde a gente encontra a nossa melhor vitalidade, onde a gente encontra o nosso estado de felicidade, o nosso estado de consciência e essa sabedoria individual que cada um carrega. E por último, essa capacidade de conectar com a nossa própria essência, com os nossos 5 sentidos, com aquilo que a nossa alma deseja. Ao longo desse quadro, desses episódios aqui, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, vou trazer muitas dicas de saúde. Hoje eu queria trazer uma introdução nesse mundo dos elementos. Nos próximos, vamos falar sobre questões mais profundas de saúde, vamos falar sobre equilíbrio. Eu vou trazer alguns convidados especiais para falar sobre isso também. E se tem algum tema dentro da saúde, equilíbrio, vitalidade, bem-estar que você quer saber, deixa a sua sugestão aqui nos comentários do vídeo. Aproveita e escreve aqui o que você acha que você é mais, que elemento você acha que que é a maior parte da sua constituição, que é predominante na sua constituição. Quero saber qual você se identifica mais. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, segue lá no Instagram também, ZendarICB. A gente quero te receber e saiba que você é muito bem-vindo. E te espero nesses próximos episódios do Caravana Cast. Muito feliz de estar aqui com vocês e quero saber quais são os próximos temas que vocês querem que eu fale aqui. Um super beijo e nos vemos no próximo episódio do Caravana Cast. Cada uno para lograr encender ese sol tiene que hacerlo a veces en una caravana. Iba una caravana subiendo una montaña. Al terminar el tiempo, al estallar la vida,